Hello? Hello! Hi. Ah. Portanto, isto vai ficando cada vez mais, Crazy É tão pants. estúpido. mais bizarro à estúpido. medida que os programas avançam. Não sei se isso é bom sinal ou não. É. Vamos decidir que sim. Sim. Vamos decidir que é uma coisa boa. Yeah. Sara, estás cá connosco? Yay! Sara, finalmente não te vi há 30 anos, Sara. Oh my god, estive desaparecida no meio da bruma e da floresta. Foi Isto não para- houver a coisas boas, Sara. Pois não sou muito bem, realmente. Retiro o que disse. Estiveste no meio do bosque a filmar o vídeo para o Instagram dos 31 dias de terror. Vocês têm que nos seguir no Instagram. Se não nos seguem, vocês são boas pessoas à Yeah. mesma, mas pronto, não valem nada, ok? Portanto, têm que nos You're missing out. têm que nos Yeah. seguir no Instagram porque estão a acontecer coisas muito brutais no Instagram do Cubo Geek. Portanto, sigam-nos no Instagram! Do it! Vão já para lá a Do correr. it. Mas Sara, tu tiveste aí umas semanas, uma semana desaparecida. Deves ter visto imensa coisa. O que é que tu andaste a ver? Opa, vi muitas coisas, mas vocês já devem ter falado de muitas das coisas. Por acaso acho que não. Falaram de Venom, I'm sure. Não, aliás, conta- fizemos Fizeram aqui um programa. Conta-nos a tua opinião, Sara. Sim, diz-nos. Porque Olha- a crítica já está publicada, mas conta-nos, Sara. Ok. Eu vou dizer que gostei mais do que estava à espera. For sure. Ok. Gostei mais do que estava à espera. Opa, tipo, eu estava à espera de não gostar nada do Tom Hardy naquele papel, mas até achei que ele fez um papel brilhante. Estava É. um papel... Yeah. Carismático. E o Venom estava fixe também. Havia algumas motivações de personagens que era assim um bocadinho tipo... Mas regra geral, fiquei surpreendida. Pela positiva, vá. É tipo, o que é que lhe demos? Já nem sei, Eu dei-lhe um 3 em 5. um 3. Um 3 em 5. O Daniel deu-lhe um 2 em 5. Dei-lhe um 2 em Deste 5. um 2 em 5, Dei um ok. 2. Porque, pá, como eu disse na crítica, eu também gostei do filme, mas o filme tem muitas coisas más Yeah. e tem demasiado coisas más para ser um está quase lá. Não está quase Ok. lá, está muito, muito lá. Estás a perceber? Yeah. Mas pronto. Mas pronto, Sara, que outras coisas é que tu viste? entretanto? Yeah. Olha, tenho andado a ver muitos stand-ups que tu, Gui, também tens visto comigo. Mas eu vou-te deixar a ti falar sobre eles. Pronto. Tipo, temos dois da Netflix. Um deles chama-se Elder Millennial. É de uma gaja chamada Eliza Schlesinger. Bem, é uma gaja americana. Tipo, ela é brutal. Tipo, a sério, que comediante genial. Muita específica, muita da nossa geração, porque lá está, nós os três somos millennials, mas já fazemos parte dos millennials, assim, Do finalzinho. do finalzinho. Portanto, Exatamente. é super relatable, especialmente para mulheres. É mesmo tipo, toca mesmo nos pontos, em situações em que todas nós já passámos. Mas acho que também é interessante para pessoas do sexo masculino verem, porque acho que abre bastante os olhos Sim, sem dúvida. sobre situações que se passam dentro da cabeça das mulheres. Sim. Eu acho que é muito interessante. Educativo. E temos outro, que é um comediante chamado Daniel Sloss. Ele é escocês e pronto, ele não tem um especial da Netflix. Acho que estão a sair os episódios assim todas as semanas ou algo assim. Nós vimos 2 episódios. Mas como é que se chama? Acho que é só, só o Daniel nome dele? Sloss Live Shows. Sim. Yeah. Ok. E o segundo episódio foca-se muito em relações amorosas. E é um episódio muito polémico porque e eu estava muito assustada de o ver porque saiu uma notícia, aliás, várias notícias que 4.000 casais acabaram depois de verem este special, este episódio. Estou interessado agora. Yeah. para ver. Portanto, é tipo, eu estava muito assustada. Eu acho que eu e o Gui passámos o teste. Eu não sei o que é que significa tu teres estado mais assustada do que eu.
Pois. Não sei se podemos ler alguma coisa daí. Não sei. Mas não vamos ler nada daí, vamos não fazer isso. Vamos não fazer ignorar isso. que Sim. vimos isso. Não, mas eu estava tipo, oh my god, tipo, as pessoas tipo acabam depois disso, sei lá o que é que acontece ali. Não, mas é muito, muito interessante, muito perspicaz, muito verdadeiro e raw. Recomendo vivamente. E vocês? Gui, queres avançar ou avanceu? Olha, eu vou só mencionar muito rapidamente, porque nós já tínhamos falado disto há alguns programas, mas nós estamos outra vez a seguir no YouTube mais uma série do Shane Dawson. Oh my god, eu não acredito que me esqueci disto. Mas força. O mais recente documentário dele é sobre o Jake Paul. Oh my god. E se vocês não conhecem quem é o Jake Paul, então estão cheios de sorte. O Jake Paul é o irmão do Logan Paul, que foi aquele youtuber que teve uma controvérsia muito grande há algum tempo porque filmou um corpo morto numa floresta do Japão. Mas agora o Shane Dawson está a fazer um deep dive ao Jake Paul, que é o irmão dele. E para mim nem é tanto pelo conteúdo em si mesmo, apesar do conteúdo e das coisas que ele vai falando e as conversas que ele tem com as pessoas, com o Jake Paul e com as pessoas que conhecem o Jake Paul, apesar disso ser tudo muito, muito, muito interessante, para mim o maior interesse naquilo até é a maneira como aquilo está filmado e está montado. Está brilhante. Está Oh my god. tão bem montado para criar aquela sensação do drama e do suspense. É muito Making a Murderer. Eu acho que nós já tínhamos se calhar mencionado nisso num programa, mas é muito Making a É Murderer. muito giro, vale muito a pena. Portanto, se tiverem curiosidade neste género de coisas, vão ver ao YouTube Shane Dawson, The Mind of Jake Paul. The Mind of Jake Paul. Olha, E tu, eu Daniel? vi o primeiro episódio dessa série Sim. Ok. e é absolutamente ridículo. Não! Ridículo em tudo. A forma como ele edita é ridículo. Aquela psiquiatra devia ser removida de exercer medicina em qualquer parte do mundo. Eu acho, Porquê? eu acho que ela é psicóloga, perdoa-me ser pedante. Psicóloga, Opa. pronto, psicóloga, whatever. É ridículo, completamente ridículo. E pronto, lá está. Nunca tinha visto nada dele e caí no erro de ver uma coisa dele e ainda bem que fica assim, tenho certeza que é mau. Mas pronto. Não é tão bom, é brutal. Mas pronto. Anyway. Que mais é que tu viste? O quê? Que mais é que viste? Ok, assim, pá, eu vi muita coisa. Portanto, há coisas que eu estou a fazer críticas, portanto, eu digo já, ok. O Venom, pronto, já está a crítica publicada. Vi a volta do Walking Dead, a 9ª temporada. Aham. E as primeiras impressões também já estão publicadas, pessoal, já podem ir ouvir. Pá, lá está. É assim, todas as novas temporadas do Walking Dead começam muito bem, né? Mas depois aquilo descarrila e pronto. E como eu digo, nas primeiras impressões, eu vejo sempre as temporadas e depois acabo sempre no final por dizer por raio é que eu vi esta temporada e porque é que eu não desisti da série. E abril do próximo ano eu vou olhar para trás e vou dizer por raio é que eu vi esta temporada do Walking Dead e porque é que eu ainda não desisti da série. Mas pode, eu continuo sempre lá, não sei porquê. Não consegues resistir. Vi a nova temporada de Big Mouth, a série Já viste tudo? É pá, já vi, a crítica sai quinta-feira, pessoal. Ou melhor, amanhã, portanto. É pá, é tão bom e é tão melhor que a primeira temporada. A sério? É tão melhor que a primeira temporada, é muito mais extreme. Eles puxou a fronteira, ali há alguns momentos. Eles puxou muito a fronteira do que é aceitável. mas eu gosto muito disso. Eles expandem um bocado o conceito, tanto não é só as hormonas, agora é tudo o que envolve a adolescência. É tão melhor que a primeira temporada. Tão melhor mesmo. A sério. Estou mesmo feliz. É mesmo muito boa, a sério. Mesmo muito boa. Mais, vi o primeiro episódio também de Into the Dark, aquela série nova antológica da Hulu, em que sai um episódio a cada mês. Nós temos de ver isso. Ok. Portanto, a crítica do primeiro episódio sai sexta-feira, pessoal, e infelizmente não é um bom começo. O episódio /filme é mauzinho. Mas pronto, lá está. Como cada filme
é uma equipa nova, né? Portanto, não se pode julgar por este ter sido mau, né? Mas não é um bom começo para a série, definitivamente. Quanto tempo é que Infelizmente. dura este primeiro É um episódio filme, barra filme? é um filme, é 1h30. Uma hora e meia, ok. E vão ser todos filmes, tá bem? Portanto, é tudo 1h30 no mínimo. Ok. Mais. Coisas que... Ok, outras coisas. Vi o Lights Out, não sei se vocês conhecem. Lights Out é um filme de terror Não. do David Sandberg. Ele começou nos filmes de terror, ele fez o Annabelle 2, que é um excelente filme, na minha opinião, e está agora a fazer o Shazam. Ok. E o primeiro filme que ele fez foi o Lights Out, em 2016. Mete medo, pá, aquilo mete medo. Mete medo. A história é fraquinha, ok? Mas, a realização aquilo mete muito a medo. Ok. Mesmo. Ok. Gostei muito do filme. E depois vi, já que nós estamos com a série de terror lá no Instagram, portanto, seguem-nos no Instagram, pessoal, obrigatório. E eu estou a ver muitos filmes de terror agora. E vi um filme de terror francês que há muito tempo que eu queria ver, que é o Frontiers. Não sei se vocês já viram falar. Que é Acho que não, considerado também. o filme um dos filmes mais macabros de sempre. E eu vi especialmente a versão uncut. E aquilo não era nada especial. Não sei, tipo, Ok. para mim, que eu estou habituado a ver filmes de terror e vi tipo, cenas hardcore, aquilo é hardcore, sim, e é macabro, mas não. Já vi coisas bem piores. Mas aconselho a ver mesmo. O filme é forte, portanto, aconselho a ver, mas não fico assim muito impressionado. Fica E a pronto, dica. é isso, pessoal. Já foi, E pronto. Já foi demasiado tempo aqui a falar. Ok, e parece que hoje nós fizemos, acho que foi há um mês ou um mês e meio, fizemos um programa sobre heróis, sobre os maiores heróis do cinema foi há um mês, sim. e das séries. E hoje vamos falar sobre anti-heróis, já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hello. E com o Daniel. Olá, pessoal. E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Vai lá fazer isso, nós esperamos aqui um bocadinho. Pronto. Ding, ding, ding. Já está? Ok. Então vamos saltar já aqui para o programa. No entanto, antes de começarmos a falar de anti-heróis, eu quero perguntar-vos acerca de heróis. Portanto, vamos voltar um bocadinho atrás. E eu quero chegar aqui um bocadinho à definição de herói. E quero para isso que me digam 3 qualidades que definem um herói. Algum de vocês chega à frente? Coragem. Ok, coragem. Isto vai soar bem à primária. Uma moral impecável, podemos dizer assim. Ok. Não sei se isto é uma qualidade, mas... Sim, eu acho que sim. Acho que sim. Mais... Tu disseste o quê? A primeira, Sara? Disseste o quê? Coragem. Coragem, ok, coragem. Se calhar não é, porque o anti-herói também pode ser. Ter coragem. É que essa resposta foi... Bravura, sei lá. Bravura, ok. Eu queria 3 de cada um de vocês, mas pronto, já temos aqui 3. Pera. Vejam lá se conseguem dizer mais alguma coisa. Pratica o bem. Pratica o bem, ok. Oh my god. Opa, isso foi... Oh my god, a sério. Não, é bom, é bom. Pratica o bem. Tu, Daniel. Ser como é que se diz? Portanto, pôr os outros em primeiro lugar. Agora falta uma palavra. Pôr os outros em primeiro lugar. É altruísta. Altruísta, exatamente. Queres mais? Não, acho que já temos aqui uma lista boa. Portanto, temos coragem, bravura, moral, praticar o bem e altruísmo. Portanto, por definição, um anti-herói tinha de ser o oposto disto tudo. Não é? Tinha de ser... É assim, se fosse o oposto disto tudo, é um vilão, não é? Mas se formos pelo nome, um anti-herói... Pois é um anti, exatamente. É o anti isto tudo. Mas claramente não é.
Nós sabemos automaticamente que não, o anti-herói não é o oposto destas coisas. Exato. Portanto, como é que vocês definem um anti-herói? E agora não vou pedir assim nada tão específico, mas digam-me, o que é que vocês acham que é um anti-herói? Numa frase. Ok. Eu vou dizer é ambíguo. Sabemos que ele, no fim das contas, está, entre aspas, a praticar o bem, o anti-herói, mas é uma personagem ambígua, que nem sempre as suas ações são positivas, e as ações... o anti-herói pode nem sequer pensar muito nas suas... Ok, já estou a estender muito, mas pronto, tipo... É ambíguo, é uma personagem ambígua, não é 100% boa. Ok. E tu, Daniel, como é que tu defines um anti-herói? O anti-herói pode ser aquela personagem que faz o bem não porque quer fazer o bem, mas é um byproduct dos objetivos pessoais dele. Ok. Portanto, ele acaba por fazer o bem como consequência de algo que ele quer alcançar para ele próprio. Ok. True. Eu acho que vocês estão muito vocês estão muito na definição, não digo correta, obviamente não há uma definição correta disto, mas vocês estão muito na definição que eu encontrei para anti-herói. A definição que eu encontrei, fui buscar à Wikipédia e fui buscar sobretudo ao TV Tropes, que é a minha bíblia. Um anti-herói, ou uma anti-heroína, é o protagonista de uma história que não tem as qualidades ou atributos heróicos convencionais. Portanto, coisas como o idealismo, ou a moralidade, ou o altruísmo, como vocês disseram. Apesar destes anti-heróis poderem por vezes fazer a coisa certa, nem sempre é pelas melhores razões e frequentemente agem primariamente por autointeresse ou de maneiras que desafiam os códigos de ética convencionais. São frequentemente personagens um bocado confusas, menos eficazes do que os heróis, com ilusões ou meramente apáticas. E muitas vezes o anti-herói é apenas alguém que não se enquadra na moralidade normal do ambiente em que se insere. Ok. E há tantas variações diferentes de anti-heróis como há de heróis. Mas, Rui, diz-me só uma coisa. Eu devo estar a dar cabo do teu esquema agora, mas diz-me só uma coisa então. Então, se uma personagem é um herói de facto, mas não tem os níveis de moralidade certos, do tipo, não se importa de matar ou de mutilar ou whatever, isso é um anti-herói ou continua a ser um herói, mas é um herói mais extreme, vá? Por definição, começa a ser um anti-herói. Ok, então pode não ser uma pessoa que de facto não queira ser um herói. Pode ser um herói que de facto queira ser um herói, mas que não se importe de matar ou etc. Pode sim, senhor. Okay, Pode sim, senhor, exatamente. Há uma data de atributos que habitualmente se vê nos anti-heróis. Não vais ver necessariamente todos estes atributos nos anti-heróis, mas vais encontrar muitos destes. Habitualmente são personagens que não falam muito, tendem a ser solitárias, são exageradamente celibatários e púdicos ou então, alternativamente, exageradamente promíscuos. Frequentemente têm problemas com os pais, frequentemente sofrem de pesadelos e flashbacks, frequentemente têm um passado escuro e atormentado, e a backstory destas personagens podia ser a letra de uma música do Nick Cave. Isso é tipo o Batman... Exatamente. Num nutshell. Exatamente. O Batman é um dos anti-heróis por excelência. O Batman mas porquê é que ele é um anti-herói? Ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Não mata, mas... Aliás, ele faz questão de não matar. Não é? Mas, por exemplo, na série... eu tenho esse exemplo aqui do Batman na minha lista. E... Eu vou aqui referir-me especificamente ao Batman dos filmes do Nolan. O Batman no filme do Nolan, ele espia as pessoas, ele quebra a liberdade pessoal, a privacidade das pessoas para fazer o melhor. Ele não tem compulsões nenhumas em ser brutalmente violento e usar o terror e o medo para intimidar os vilões, e portanto dessa maneira
ele encaixa na definição de anti-herói. Mas no final do segundo filme ele é absolutamente altruísta, não é? Talvez, sim. Talvez não Podes- mesmo, porque ele não se importa que as pessoas pensem que ele é um vilão para que as pessoas não pensem mal do vilão, que é para as coisas correrem bem, não é? Verdade. Portanto, isso é realmente o contrário de anti-herói. Verdade. Mas se calhar passou ali uma fase que teve assim características de anti-herói. Eu diria que o Batman é sobretudo um anti-herói, muito pela maneira como ele se contrasta com o Super-Homem, que é o herói clássico. Sim, se compararmos os dois, o Super-Homem é claramente um herói e o Batman é um bocadinho mais ambíguo. Cai um bocadinho mais naquela ambiguidade de... sei lá, ele magoa pessoas, ele... He hurts people's feelings. E vê lá, ele encaixa perfeitamente naquelas características todas que eu estava a dizer. É verdade. É solitário, é celibatário, tem problemas com os pais, tem pesadelos e flashbacks, tem um passado escuro e atormentado. Portanto, tem todas estas características que habitualmente os anti-heróis também têm. Mas avançando, e porque temos montes de heróis hoje para falar, frequentemente as outras personagens à volta do anti-herói vão tentar fazê-lo ver e adotar essas características heroicas da moralidade e do altruísmo, muitas vezes através do poder da amizade, mas isso raramente vai funcionar. O que o anti-herói vai aprender no seu arco narrativo é que uma existência completamente desprovida de valores leva ao isolamento. Mas isso se calhar até vai ser do agrado da personagem. Portanto, para mim, o que eu achei particularmente interessante no meio disto tudo é que eu habitualmente, numa narrativa, para encontrar o herói, ia sempre à procura, ok, quem é que está a salvar o orfanato em chamas? E esse é o herói. O herói é aquele que está a salvar as criancinhas ou está a salvar o gatinho de cima da árvore. Mas não é isso que define um herói. Salvar o orfanato em chamas não é heroico. O que é heroico, ou anti-heroico, neste caso, é aquilo em que a personagem acredita e os seus valores e a maneira como se comporta. Portanto, tanto o herói como o anti-herói podem ir salvar o orfanato em chamas. O vilão pode ir salvar o orfanato em chamas? Talvez? Talvez. Não, de todo. Só se fizer parte de algum plano. Sim. Vilão, eu aí não, talvez não lhe chamaria o vilão. O antagonista pode salvar o orfanato em chamas, mas se ele está a salvar o orfanato em chamas, mais certo vilão, é não ser um vilão. Right, Acho eu. right. Vais encontrar exceções a isto, sem dúvida nenhuma. Estão-me a vir algumas exceções à cabeça, mas nada em particular. Quais? Não sei, quer dizer, não tenho nada em específico, não tenho exemplos em específico, mas tenho ideia de haver vilões altruístas. But anyway, like, eu já me lembro. Ok. Let's carry on. E pronto. E agora queria começar a falar de exemplos específicos de anti-heróis. E se calhar vou lançar esta conversa falando do James Bond. Porque eu lembro que nós falámos muito do James Bond no nosso episódio dos heróis e incluímos-lo na nossa discussão sobre se ele era um dos melhores heróis de sempre ou não. Yeah. E corrijam-me se eu estiver enganado, nós na altura tivemos umas dúvidas de, será que o James Bond é mesmo um herói? Porque ele tem uns comportamentos um bocadinho estranhos às vezes. Sim, depende talvez de qual é o James Bond que estamos a falar. Verdade, Não é? já existem para aí 25 filmes 25 ou 26 filmes do James Bond, portanto há muita variedade na Há James representação Bond dele. mais fofinhos, outros menos fofinhos, né? O do Daniel Exatamente. Craig, por exemplo, ele não se importa de matar e né? Pronto, agora há James Bond que já tem um compasso moral mais positivo. Mas eu fiquei surpreendido quando vi que o James Bond encaixa quase perfeitamente na definição de um anti-herói. Ele usa métodos altamente pouco éticos, ele mata montes de gente, ele manipula as pessoas, ele suborna as pessoas, ele é um mulherengo, não tem respeito nenhum pelas mulheres
E como tu estavas a dizer, o Bond do Daniel Craig em particular é muito pouco heroico. Ele é quase um vilão. Portanto, achei muito giro que encontrar aqui o James Bond na lista de anti-heróis quando nós tínhamos estado a falar dele na lista dos heróis. Exato. E pronto, que anti-heróis é que vocês querem trazer aqui para a discussão? Opa, é assim, acho que o anti-herói mais clássico que me vem agora aqui à cabeça é o Justiceiro. Acho que é aquele que uma pessoa pensa logo, ok, anti-herói. Yeah. Mas bem, temos muitos anti-heróis em Watchmen, por exemplo. Sim. Ou melhor, são poucos os heróis que nós temos em Watchmen. Yeah. É mais tudo Verdade. anti-herói lá. Mas Mais. acho que podemos mencionar especificamente o comediante e o Rorschach. Exatamente. Esses dois, pessoalmente, são muito anti-heróicos. São muito, muito. E acho que quem é que foi? A Tatiana Oliveira no Facebook mencionou esses dois especificamente, o Rorschach Ok. e o comediante. Exato. Depois tens, sei lá, Marvel. Opá, Marvel tens o Deadpool, que está mais agora na moda. O Deadpool é o clássico anti-herói. Sim. É bastante. Ele é a definição de fazer a coisa certa pelos motivos errados. Exato. Tens o Wolverine, também é muito anti-heróico. Muito, Yeah. mesmo. Yeah. Mais. Pá, não sei, avancem com alguns também vocês. Olha, eu queria mencionar a personagem Driver do Drive. É considerado um anti-herói e é uma personagem que vemos no filme a fazer algo positivo por outras personagens, por aquela mãe e aquele filho, não era? Era um filho. Mas isso é quase como consequência da própria narrativa. Quer dizer, ele arranja ali, ele sente ali uma relação com aquela mulher e aquele miúdo. E pronto, tipo, por aí acho que acaba por salvar. Mas sim, é quase como consequência. Não é o objetivo dele no início. O objetivo dele é fazer dinheiro e pronto. E ele tem as duas daquelas características que nós vimos, que é não fala muito e é muito solitário. Yeah. Exato. Voltando um bocadinho atrás, só para mencionar aqui pessoas que... Daniel, estavas a falar do Justiceiro. Toda a gente no Facebook mencionou o Justiceiro. Acho que o Justiceiro foi a personagem... É o mais popular, é claramente o anti-herói que mais facilmente vem à cabeça das pessoas. Portanto, o César Calienga, o João Rocha Sparco, o Miguel Ribeiro, o David Francisco, o Carlos Lopes, o Hugo Pires, o Mário Bruno, o Carlos Fonseca, toda a gente mencionou o Justiceiro. Mencionaste o Wolverine, também foi mencionado pelo João Rocha Sparco, pela Mónica Ribeiro, pelo Tiago Alves. O Deadpool também foi mencionado por estas pessoas todas. Yeah. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, talvez um dos meus anti-heróis preferidos de sempre, o Alex DeLarge, da Laranja Mecânica, do Clockwork Orange, de 1971. Sim. Completamente dislikable, mas é de facto... Tem que ter herói no nome, na classificação dessa personagem, porque é a personagem principal. Ele é o protagonista, é à custa dele que a história avança. Ele, de facto, traz benefícios para aquela sociedade em que existe, apesar de ser absolutamente detestável. É um bocado complicado nós falarmos dele como anti-herói, né? Porque ele é talvez, um vilão que sem querer... fez algumas coisas boas, mas o anti-herói tipo... sei lá, não, mas é um anti-herói, de facto. Na narrativa, ele é o herói da história. Pois. Só que é um herói horroroso. É horrível. Mais exemplos. Olha, eu quero mencionar o Tyler Durden, do Fight Club. Acho que é um anti-herói interessante porque é quase a antítese do personagem principal, mas é a personagem principal.
Sim, É tipo, é o herói e é o anti-herói ao mesmo tempo. verdade, isso é muito giro. Portanto, esse é um interessante. E isso remete precisamente para aquilo que tu estavas a dizer acerca da ambiguidade do herói. É o conflito interno. Exatamente. O anti-herói é quase como se fosse o conflito interno. E de facto neste filme é. A Mónica Ribeiro no Facebook também mencionou o Tyler Durden. Estava ali um muito interessante na tua lista, ali em cima, que era o personagem do Nightcrawler. Jake Sim. Gyllenhaal, eu nunca sei dizer o nome dele. O Gyllenhaal. Gyllenhaal. Não sei se viste esse filme, Daniel. Vi. Mas não me lembro Esse- bem do filme já, por acaso. Yeah. Esse é uma personagem interessante. Ele é muito detestável. E não é, lá está, não é uma personagem que mata, que tem ações Que sejam necessariamente prejudiciais para as prejudiciais pessoas à volta para. dele. Exato, para as pessoas que o rodeiam, mas as ações dele são completamente e exclusivamente para o benefício dele. E ele não ajuda ninguém, basicamente está só lá para ser pivô da história, basicamente. Portanto, esse é um interessante também. Mas acaba por fazer algo de bom ou não? Senão nós seguimos Traz apenas as um vilão, não é? notícias, traz as notícias à população no geral. Se isso é considerado bom ou mau, não sei. Mas sim, ele ganha fama a fazer as tais notícias. Exato. Mas lá está, mais uma vez, aquilo que define o herói ou o anti-herói não é a presença de atos de atos heróicos, de trazer o bem para as pessoas. É a maneira e os valores, é a maneira como o protagonista da história se comporta. E aquilo que ele transmite. Então, assim, por exemplo, imagina que nós seguíamos um filme sobre o Joker, ok? Aliás, vai haver um filme sobre o Joker, mas pronto. Sim. Imagina que nós seguimos um filme sobre o Joker e ele é apenas um vilão e pronto. Então, só por ele ser o protagonista desse filme, ele passa a ser anti-herói? Isto não faz sentido. É uma pergunta interessante. Eu já estava a pensar nesta pergunta antes. É assim, eu acho que depende da maneira como o pintam. Porque se eles pintarem o Joker de uma maneira muito relatable, nós percebemos porque é que ele está a agir da maneira como está e não está só a fazer exclusivamente mal a toda a gente. Eu acho que... Mas há Sim, muitos sim, vilões sim. assim, Sara. Há muitos vilões que tu relacionas-te com eles. Sim, Mas não for é isso sure. que deixa que eles... não é isso que faz com que eles não sejam vilões. Verdade. Mas se calhar aqui a definição de personagem tem a ver com a perspectiva e o formato em que nos é apresentado. Maybe. Se olharmos, por exemplo, para o Walter White do Breaking Bad, o que é que Ok. vocês acham? Ele é um vilão. Mas no início, ele começa por ser herói, right? O que é que ele faz de heroico? Salva a família dele. E que ao mesmo tempo salva-se ele próprio, né? Sei lá, Sim, não mas sei. Lá está, mas o pronto, anti-herói... O anti-herói é egoísta. Sim, eu acho exato. que a transição da personagem do Walter White de herói para anti-herói para vilão Sim. acontece mais na maneira como ele se relaciona com as personagens que estão à volta dele, porque a determinada altura ele no início é movido por boas intenções e está a Exato. tentar fazer a coisa certa. Depois continua a ser movido por boas intenções, mas está a fazer as coisas erradas. Começa a ganhar ganância. Exatamente. Exato. No fim, ele já é completamente o antagonista, ele está a agir contra todas as personagens que estavam à volta dele e está a fazê-lo pelos motivos errados e está a fazer coisas más. Yeah. Portanto, acho que é mais na maneira, nesta situação, o vilão define-se mais pela maneira como ele se relaciona com os outros à volta dele e por aquilo que ele revela de si mesmo. Portanto, ele é não só o antagonista, mas é o antagonista que faz as coisas más pelos motivos errados.
isso é o vilão. O herói será o protagonista, não o antagonista, que faz a coisa certa pelos motivos errados. Então tu vais dizer que o Ozymandias não é um vilão e é um anti-herói? O Ozymandias é o antagonista. Ok, mas é um antagonista vilão ou um antagonista anti-herói? Porque ele está a fazer as coisas más pelos motivos certos. Eu acho que aqui começas a... Obviamente que isto é tudo uma zona muito cinzenta. Pronto, Onde agora, é difícil... agora depende muito da moralidade de cada um de nós, né? Mas eu diria que o Ozymandias começa talvez a pôr ali um pezinho no anti-vilão. E o que é um anti-vilão? Luís, explica. O anti-vilão é o vilão que faz coisas terríveis pelos melhores motivos possíveis, por oposição ao anti-herói que faz a coisa certa da pior maneira possível. Epá, mas não é tudo a mesma coisa? Talvez, sim. No fim começa a ser tudo a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu acho que quem é que foi que aqui nos comentários mencionou, tu tinhas dito há pouco, cá está, o Rui Vieira Cruz mencionou uma personagem que eu não conhecia, é um vilão do Batman. E ele explica o seguinte, o Rui Vieira Cruz no Facebook explica o seguinte, que a maior parte dos vilões do Batman são opostos, não opostos, mas são variantes do Batman ele próprio. Portanto, o Penguin seria o que aconteceria ao Bruce Wayne se ele não quisesse saber de justiça social e leis laborais. O Joker é o Bruce Wayne se ele não tivesse um código moral. E esta personagem que o Rui Vieira Cruz nos traz, o Anarchy, é o que é que aconteceria se o Bruce Wayne estivesse disposto a abandonar o status quo. Ou seja, ele inverte a premissa em relação aos outros vilões. O Anarchy é uma personagem que de outras maneiras seria considerado um terrorista. Ele é o gajo que põe bombas, que mata pessoas, mas para o bem comum. E ele diz que o Anarchy tem na banda desenhada diálogos políticos muito, muito interessantes. Ok. E ele menciona o Anarchy como um anti-vilão, exatamente. Portanto, a personagem que talvez esteja a fazer coisas boas, mas da pior maneira possível, ou não. Está a fazer coisas más. O que faz o Anarchy ser vilão é porque está oposto ao protagonista da história, que é o Batman? Apenas isso? É o antagonista. Logo, só por isso é vilão. Não é só por isso que é vilão. Ele é vilão porque é antagonista e porque está a fazer coisas más. Talvez tenha boas intenções, mas está a fazer coisas más. Ok. Mas vamos voltar aqui hoje às listas de personagens. Eu quero mencionar uma coisa, e foi algo que foi lançado, acho que nos comentários do post. Nós ainda não mencionámos nenhuma mulher anti-herói. Like, what? Yeah. Mas tivemos uma menção à Catwoman. Tivemos algumas sim. menções à Catwoman. Mais do que uma. A Catwoman foi mencionada pelo Alan Rick e pela Mónica Ribeiro. E isso é interessante. Eu estava a fazer uma lista de personagens aqui para a investigação e de facto encontrei muito poucas anti-heroínas. Há muito poucas anti-heroínas já. Eu encontrei mais outra. A personagem principal do The Girl with the Dragon Tattoo, Lisbeth Salander, é considerada uma anti-heroína. Lá está, faz a coisa certa. Acaba por fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Da maneira errada, portanto, e de maneira agressiva. Sim. E mais uma vez, voltando àquela lista de características, é a personagem que tem solitária, pesadelos e flashbacks, tem um passado escuro e atormentado. Portanto, encaixa aqui. O João Miranda também mencionou a Black Cat, que é uma personagem do Homem-Aranha, que acho que vai ter um filme. Ou falou-se que ia ter um filme. Sim, supostamente iria ter um filme, não sei agora como é que isto está, mas... Pois, agora com o Venom... Exato. Mas sim, há muito poucas anti-heroínas porque, lá está, a mulher sempre teve aquele estereótipo, né? Que é o arquétipo do bom, não é? Então, sim. Há muito poucas vilãs, há muito poucas anti-heroínas, por isso mesmo. Mas pronto, as coisas estão a mudar ainda bem. Aliás, sim. há mais vilãs do que propriamente anti-heroínas até.
É Sim, há curioso muitas isso, vilãs. É curioso. Exato. Muitas vilãs, sem dúvida. Pronto, este tipo de personagem é que ainda não foi muito explorada, no Exato. geral. Mesmo, nem há assim muitos anti-heróis, Olha- sejam homens ou mulheres. Olha que não, sabes Não? que eu estive a ver e encontrei pelo menos tantos anti-heróis como heróis. Não é uma. Essa relação não é assim tão desproporcional quanto isso. Tu é que começas a entrar na definição de anti-herói, começas a ver, este gajo afinal é um anti-herói, este também é um anti-herói. Sim, Por exemplo, Verdade. uns que eu encontrei que nunca tinha pensado nisso. O Godzilla. O Godzilla é um anti-herói. Pois é. o Godzilla. O monstro Godzilla. O monstro Godzilla é um anti-herói. Porque Pois é. ele está a destruir cidades inteiras, mas depois também vai lutar contra os Mutos e os outros monstros que querem destruir a Terra. Mas espera, tipo, como é que um monstro que é quase usado como dispositivo à narrativa principal é um anti-herói? Porque ele é o foco Porque da não é um narrativa. monstro mau, coitadinho. Exato. Tadinho! Por exemplo, outro que eu também nunca me teria lembrado que é um anti-herói, o Wickas no District 9. Isso é engraçado. Lembram-se no Distrito 9, aquele filme do Sim. Neil Blomkamp, o gajo principal. Sim, ele tipo só quer voltar para a família. That's the only. Ele é uma personagem horrorosa durante a maior parte Sim, do filme. Ele sim, é sim. cobarde, ele é egoísta, Yeah. não tem empatia nenhuma pelos alienígenas. Yeah. No fim é que ele vai tendo ali um arco de redenção. Só porque foi posto na posição Só do porque foi posto alienígena. nessa posição, exatamente. O Constantine. O Constantine. Constantine. É um grande anti-herói. Tínhamos falado do Constantine. O Constantine talvez foi um dos meus primeiros anti-heróis preferidos. Ele é uma personagem tão interessante. Ele anda ali na linha entre o herói trágico e o anti-herói. Porque ele basicamente, os amigos dele todos morreram e foi tudo culpa dele porque ele queria fazer magia e queria invocar demónios, e as pessoas que estão à volta dele vão sempre morrendo. Mas ele no geral é uma pessoa horrorosa, é muito desagradável. Ok. Foi mencionado pelo João Rocha Spark. Tenho uma pergunta. O que é que vocês acham? A personagem principal do Preacher é um anti-herói? Eu acho que sim. Sim, é. Aliás, todas as personagens de Preacher são anti-heróis. Sim. Yeah. Nenhuma delas quer saber do bem comum, só quer saber deles próprios. Yeah, true. Mas são anti-heróis muito bons. São. Tipo, São, consegues completamente estar nos pés deles, mas são pessoas horríveis ao mesmo tempo. Exato. Mas já. Vamos avançar aqui para mais uns exemplos. Por exemplo, no Facebook houve... O Venom. O Venom, claro, O Venom. é por causa disso que nós estamos a fazer este programa. Yeah. Exato. O Venom também foi mencionado pelo João Rocha Spark. O Riddick, das crónicas de Riddick. O Spawn, outro Yeah. grande anti-herói do início dos anos 90. E se vocês forem a ver, há aqui muitas personagens que são dos anos 90. No início dos anos 90 houve um boom de anti-heróis. boom de Yeah. anti-heróis. Foi a época das trevas, sabes? Exatamente. Habitualmente eram tudo gajos muito musculados, muito Tudo violentos. preto. Tudo e- de preto, cheio de pistolas Yeah. e munições presas Aos à dentes. cintura. Yeah. O Hellboy também é um anti-herói clássico. O Daredevil foi também mencionado. O Daredevil também foi mencionado. Quem é que mencionou o Daredevil? Também o João Rocha Spark também mencionou O o João Daredevil. Rocha Spark está aqui no auge. Para a Tatiana Oliveira também nos deixou aqui uma lista gigante. Exato. E muito bons. Muito completa também. Ela fala, por exemplo, do Vendetta. Do Vendetta. Do V from Vendetta. Esse é muito interessante. Esse por acaso merece uma menção e é importante porque ele de facto quer o bem comum. Ele quer o bem comum. Eu não sei se ele é um Mas os anti-herói. métodos dele. Não achas que ele seja um anti-herói? Ele é um bocado como o Batman, não é? Porque Sim. o Batman, Sim, eu quer diria saber mais do bem nessa comum, mas veia. é violento. O Vítima quer o bem Yeah. comum, mas é violento. Será que isso é um herói violento ou é um anti-herói? Vamos deixar para as pessoas nos comentários decidirem por nós.
Mas olha, a Tatiana lançou aqui personagens das Tartarugas Geniais. Espera, das Tartarugas Geniais? E... Das Tartarugas Ninja? Não é Tartarugas Geniais, isto é do Dragon Ball. Essa foi brutal. Teenage Mutant Turtles. Isso foi aí tipo duas ligações no teu cérebro que tipo estavam ali bem perto e tipo. E é interessante, eu nunca pensei nelas como anti-heroínas. E não sei se são. Pá, eu nunca segui muito essas personagens. Mas será que são anti-heroínas? Não sei. Ela menciona especificamente o Rafael. E o Rafael, de facto, das 4 tartarugas, é o mais anti-herói. True. É aquele que é mais moralmente ambíguo, é aquele que mais tende a ser egoísta. Yeah, true. Assim, ele é resmungão, né? Mas será que ele não tem os mesmos ideais que os irmãos? Possivelmente, mas mais uma vez, tu não tens de ter todas as características do anti-herói para identificares um anti-herói. Aqui será mais pela atitude dele e por aquilo que ele transparece. A Tatiana mencionou outra anti-heroína que nós nos estávamos a esquecer. Ela mencionou a Electra. Muito bom, muito Sim, bom. também. Que também é uma grande anti-heroína. Sim, especialmente na série da Netflix. Sim. Aí ela está muito, muito bem representada nessa série. Absolutamente. E ela também mencionou, põe lá aí a lista dela novamente, o Winter Soldier é um grande anti-herói. Sim. Yeah. Sim. É também de notar, também, mais uma vez a Tatiana também lançou e muito bem. Quase, pá, eu não quero dizer todas as personagens, mas quase todas as personagens da Valiant são anti-heróis. E agora nós vamos ter os filmes da Valiant finalmente, estou muito entusiasmado. E o Vin Diesel vai ser o Bloodshot, vai ser fixe. É? Yeah. E de facto quase todas as personagens da Valiant são anti-heróis, eles são extremamente violentos e ambíguos, né? Pronto, é engraçado. Yeah, não conheço por acaso. Também não conheço bem estas personagens. Não conheço bem este estúdio. Mas fica um para ver. Eu iria adivinhar que corresponde muito aos anos 90, talvez, não sei, estou enganado. Não sei quando é que a Valiant surgiu, mas sim, ela não é muito antiga. A companhia foi fundada em 1989. Pronto, exatamente. Portanto, sim, está ali mesmo no início dos anos 90. Mais uns exemplos. Então, vamos continuar aqui com exemplos. Dentro do X-Men já falámos do Wolverine, mas temos também a Mystique e o Magneto, que frequentemente estão a tentar fazer a coisa certa, mas das piores maneiras possíveis. A questão é os vilões clássicos de X-Men não são vilões, se tu pensares bem. São simplesmente mutantes que querem o mesmo que os X-Men, mas de forma diferente, né? Mais radical. Mais radical, exatamente. Eles não são vilões por si só. Yeah. Por exemplo, a Dark Phoenix. Não, a Dark Phoenix é mesmo vilã. A Dark Phoenix é uma entidade cósmica, né? Mas certo. Mesmo os vilões clássicos, por exemplo, o Magneto, a Mystique, etc., não são vilões propriamente. Não sei. Tens por exemplo, agora foi esse o nome. Pois não são vilões. Tens montes de vilões. Tens o... Anti-heróis ou vilões? Tens o Mr. Sinister, que é claramente um vilão. Tens o... raios, aquele gajo que é de vermelho e corre e ninguém o para. Vermelho e corre e ninguém o para? As joias de Sitorak. Que é o irmão eu não li as bandas desenhadas é o irmão do Xavier. Que entrou agora no último filme do Deadpool. É o gajo grande do fim. Ai, não sei. Pera, como é que ele se chama? Pois. Eu sei quem é. Essa coisa. Pronto, esse gajo é claramente um vilão. Sim, mas o Magneto e a Mystique. Lá está, por isso é que nós estamos aqui a incluir na lista dos anti-heróis. Não, eu sei, mas esses dois são exemplos muito interessantes, porque o Magneto, por exemplo, o Magneto é
é uma personagem muito, muito interessante. Ele nunca sabemos bem se ele é um herói, se é um vilão. Portanto, ele anda sempre assim, a saltar de um do outro, que se calhar o meio termo torna-o um anti-herói. E lá está, mais uma vez, aquela ambiguidade que tu estavas a falar. Yeah. Eu adoro ambiguidade. Mas olha, e também, por falar em anti-herói, ou um vilão assim meio tremido, podemos falar também de Harry Potter, por incrível que pareça. Espera, o próprio Harry Potter? Ou... Não. Ah, Não, por exemplo, o Voldemort é claramente um vilão, ok? Sim. Agora, nós vamos ter agora o Grindelwald. Que Sim. o Grindelwald, ele não é contra os Muggles. Ele entende que somos todos iguais. Agora, o objetivo dele é... Ele quer controlo sobre os Muggles para não acontecer coisas más, tipo Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, etc. Portanto, não é um... Ele não tem objetivos maus, não é? Ele tem bons objetivos, mas quer fazer as coisas de maneira má. Agora, será que é um vilão ou é um anti-vilão, um anti-herói? É um bocado cinzento, não é? Eu acho que ainda sabemos pouco sobre o Grindelwald, pelo menos... Opa, sabe-se muito no lore, não é? Sim, sabe-se muito o lore, true. O Voldemort era claramente anti-muggles. Portanto, para ele, todos os muggles deviam morrer, não é? O Grindelwald não. Ele entende que somos todos humanos. Os muggles não são nem inferiores nem superiores aos feiticeiros. Somos todos iguais. A questão é que os feiticeiros deveriam reinar para controlar para haver o equilíbrio. O que os muggles fazem de mal, não é? Que são as guerras, é a pobreza e tudo mais, não é? Portanto, o Grindelwald tem esses ideais. Será que ele é de facto um vilão a 100% ou não? Lá está, isso nós vamos descobrir, mas é ambíguo também, não é? É uma pergunta interessante, sim. Só para tornar aqui a coisa um bocadinho mais complicada, eu fui ao TV Tropes ver a definição de anti-vilão, e o TV Tropes define o anti-vilão como o oposto do anti-herói, ou seja, é um vilão que tem virtudes, objetivos ou características de personalidade heroicas. Portanto, é aquela personagem que é muito ética, é muito altruísta, tem uma moralidade fortíssima, mas no fim destrói o planeta. Yeah. Portanto, os objetivos ou então os objetivos finais, isto também vem da página do TV Tropes, os objetivos finais são maioritariamente bons, mas a maneira de chegar lá é má, ou então alternativamente os objetivos finais são maus, mas a um nível pessoal eles são muito éticos ou mais morais do que os outros vilões à volta deles. Portanto, no fim, isto vai ser basicamente como tu quiseres escrever a personagem. É uma salada russa. É uma grande salada russa aqui entre heróis e vilões e anti-heróis e anti-vilões. Mas, olha, vou dar aqui um exemplo engraçado ao qual eu achei imensa piada. Também já estamos quase a acabar o programa. Mas, por exemplo, o Jay e o Silent Bob dos filmes do Kevin Smith. Ok, nunca vi esses filmes. Nunca viste? Ok. Também não. Pronto, então não vale a pena perdermos aqui muito tempo com eles. Ficou a dica. Ficou a dica, sim. Vão ver o Clerks, que é muito bom. Mais personagens. Vamos aqui às personagens que os nossos seguintes no Facebook nos deixaram. A Mónica Ribeiro mencionou o Travis Bickle, do Taxi Driver, um clássico do Martin Scorsese, sim. que também encaixa muito, muito bem. O Andrew Spud deu-nos 2 grandes anti-heróis do anime. Nós não costumamos falar muito de anime, não é bem a nossa praia, nós não conhecemos muito, portanto... Mas ele falou especificamente do Lupin o terceiro, Lupin the Third. Vocês conhecem esta personagem? Espera. Ele é basicamente... Qual é o anime? Chama-se mesmo Lupin the então não conheço. Ok. Ele é basicamente um ladrão. É um bom ladrão. Sim, esta cara. Sim. É o bom bandido. Yeah. E o Spike Spiegel. Eu estou sempre a falar do Spike Spiegel. Ele é a personagem principal do Cowboy Bebop. Yeah. Claro. E
epá, este gajo é tão anti-herói que é basicamente uma cópia dos anti-heróis noir dos anos 30. E é por isso que eu gosto tanto dele. Olha, agora por falar no. Tu falaste no Bom Bandido. O Robin Hood é um anti-herói? Não. Acho que não. Ou pelo menos eu não o encontrei em nenhuma lista que mencionasse anti-heróis. Porque ele rouba, não é? Verdade. Mas rouba aos maus da fita. Verdade. Ok, mas é roubar à mesma, é um ato condenável. Sim, mas quando é roubar pessoas más, anula-se. E a verdade é que o Robin Hood tem um código de ética muito, muito rígido. Ele está lá para proteger os pobres e habitualmente não mata. Mas pronto, mais uma vez, isto depende muito da representação do Robin Hood de que estamos a falar. Eu pessoalmente acho que ele era herói porque os maus da fita, portanto o rei João, não é o rei João, é o outro rei. É o King algum John, rei, é. algum rei. King É o- roubou esse dinheiro em taxes aos pobres, portanto ele está só a roubar de volta. So. Então agora eu posso ir ali ao Banco de Portugal roubar o dinheiro porque tipo, são os nossos impostos, não é? Não, mas sim, quer dizer, o banco é assim um bocadinho evil. But... sim, se quiseres muito o título de herói, eu dou-te o título de herói. Olha, outro anti-herói interessante é o Jack Sparrow, dos Piratas das Caraíbas. Anti-heróis. Anti-herói. Anti-herói, sim, é completamente Yeah, anti-herói, yeah. realmente. Yeah. Yeah. Porque ele no fim acaba por fazer a coisa certa, mas é muito amoral, está constantemente Yeah. bêbado e na maior parte das vezes é absolutamente egoísta. É Yeah. verdade. Deixa-me só aqui passar por mais algumas menções do Facebook. A Mónica Ribeiro falou do Willy, do Bad Santa. Também não falou sei. do... É uma série de comédia com o Billy Bob Thornton, se não me filme. engano. É um filme, desculpa. Acho que há 2 ou 3 filmes. A Mónica Ribeiro também mencionou o Harry Callahan da série do Dirty Harry, do Clint Eastwood. Yeah. Yeah. Mais exemplos. O João Rocha Spark falou do Lobo, que é outro vilão barra anti-herói do Homem-Aranha. Olha, o Lobo vai aparecer em Krypton agora, na segunda É? temporada. Yeah. Sério? Yeah, vai ser Uou. interessante. Ok. Não estava à espera dessa. Mais. De quem é que nós ainda podemos falar? Quem é que nos falta falar? Olha, um que eu achei piada. O House. O Gregory House, da série do House. Sim, yeah. completamente anti-herói também. Completamente anti-herói. Porque Interessante. ele não trata as pessoas para as curar, trata pelo desafio. Exatamente. Yeah. Portanto, ele está-se a cagar se elas sobrevivem ou morrem, não é? Ele quer é resolver o puzzle. Exatamente. Exato. E é absolutamente horroroso como Horroroso, pessoa. exatamente. Yeah. Yeah, verdade. True. E pronto, acho que nós já passámos aqui por montes de... não, pera. Ainda tinha aqui mais uma lista guardada. Pera, Opa. ainda vem mais 20. Ainda vem mais 20. Não, eu vou passar por estes aqui muito rapidamente. Mas temos o Patrick Bateman no American Psycho, outro anti-herói. Aqui mais uma vez um herói porque ele Mas ele porque ele é o protagonista. Mas ele é um Sim, vilão, muito não é? agressivo. Ele não é herói de nada. Eu acho que ele é herói. Aliás, Porquê? ele não O que é é que ele herói. Ele é anti-herói porque é o protagonista, é a personagem que te é dada a relacionar-te. É a partir da perspectiva dele que tu vês o filme. É com ele que o filme te diz para tu te relacionares e, no entanto, está a fazer coisas horrorosas o tempo todo. Então, mas isso voltamos à mesma discussão, não é? Se um vilão é protagonista, passa a ser anti-herói automaticamente. Eu acho que sim. Mas isso é estúpido. Não sei, se calhar depende da perspectiva, mas se calhar não. I don't know. Porque Temos alguma referência de um vilão que seja personagem principal? eu diria que a partir do momento em que o vilão passa a ser a personagem principal, passa a ser anti-herói. Mas é isso que eu estou a dizer. Lembramos de algo em que claramente há um vilão. Tens o mais recente que é o Thanos. Ele é claramente o protagonista do filme. True. Sim. True. E ele não deixa de ser vilão, não é? Apesar de ele
apesar de ele ter objetivos que são, podemos dizer, racionais, Bons. não bons, mas racionais, ele não deixa de ser vilão, não é? Ele, Yeah. ele, E ele não é por acredita isso que tu- está a fazer uma coisa boa. Exato, mas tu relacionas-te com ele lá mesmo, não é? Olha, ele é o anti-vilão. Aqui, de acordo com o TV Tropes, o Thanos é um anti-vilão. Ah, ele tem os objetivos dele, os objetivos finais dele tendem a ser bons. Ele quer fazer o bem pelo universo, mas a maneira de chegar lá é absolutamente má. Evil. Evil. Yeah. Mas pronto, isto é de acordo com o TV Tropes e, contrariamente àquilo que eu às vezes quero fazer passar, o TV Tropes não sabe tudo. Últimas menções honrosas, para acabarmos isto. O Mad Max, o Mark Zuckerberg no Social Network, claramente um anti-vilão, Um anti-herói. anti-herói, desculpa, anti-herói. Como é que nós não falámos do Tony Montana, do Scarface? Yeah. O Daniel Plainview, do There Will Be Blood. Ok, Grande, yeah, grande anti-herói. é verdade. E talvez um dos anti-heróis mais clássicos de todos os tempos, o Michael Corleone no Padrinho. Verdade. Show. E pronto, e agora, a última pergunta, mesmo para acabarmos isto. Porquê é que os anti-heróis são tão populares? Porquê é que vocês acham que os anti-heróis captam tanto a atenção e o amor do público? Porque nós somos todos anti-heróis. Nós não somos heróis, somos todos anti-heróis. E é por isso que nos relacionamos com os anti-heróis. Exatamente, o ser humano não é o super-homem, não é? Yeah. Portanto, Yeah, é por isso que nós somos todos anti-heróis. Yeah. Eu também acho. Aquela... E é por isso que eu ideia- não gosto do super-homem. Pá, porque True. o super-homem é demasiado bom, é impossivelmente bom. Tu não É tens anti-humano. Exatamente, não tens não tens nenhuma maneira de te relacionar com ele, vais sempre sair a perder. Mas agora, relacionar-te com o Justiceiro, com Yeah. o Punisher, que é o gajo que tem ali um sentido de justiça muito acirrado e vai matar gente e vai fazer tudo e não é simpático e não tem skills sociais nenhuns, com isso já é mais fácil uma pessoa relacionar-se. Claramente. Completamente. É mais Porque realista. todos nós somos maníacos, meu. Todos nós. Está a nossa natureza. E Yeah. pronto. E com essa vamos terminar aqui o programa. Deixem nos comentários o que é que vocês acham que define um anti-herói, se acham que é demasiado parecido a um anti-vilão. Digam-nos que anti-heróis é que nós nos esquecemos. Continuem a ver coisas do Cubo Geek. Temos o hype, temos o depois dos créditos. Todas as semanas estão a sair coisas. Sigam-nos no Instagram, vejam os comentários no Facebook e até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Pá! Sigam-nos no Instagram, pessoal. Tchau. Façam isso! Está feito.